Eu sempre soube o que era certo e o que era errado. A palavra de Deus pra mim não era uma sugestão, mas a lei. Cresci num lar onde a fé era o alicerce e a tradição, o cimento. E por Deus, eu ia garantir que a minha família seguisse o mesmo caminho. Fui abençoado com uma esposa, uma mulher que, apesar de ter vindo pra mim muito jovem, aos 15 anos e ter me dado filhos aos 16, era a personificação da obediência. E depois os gêmeos, um rapaz e uma rapariga nascidos no mesmo dia, uma benção dupla, pensei eu. Mas o destino, ou talvez o diabo, tinha outros planos para testar a minha fé. Eles cresceram e com eles a minha paciência diminuiu. Aos 14 anos a verdade como um punhal gelado cravou-se no meu peito. A minha filha, com seus olhos brilhantes e sorriso doce, confessou-me que o seu coração batia por outra rapariga. E o meu filho, o meu primogênito, o herdeiro do meu nome, revelou que a sua alma ansiava por um homem. Gêmeos, ambos, uma abominação. Um escárnio à minha fé, à minha vida, a tudo o que eu representava. Onde foi que eu errei? Onde é que Deus me abandonou para que tal desgraça caísse sobre a minha casa? A raiva, um fogo consumidor, apoderou-se de mim. Não podia ser. Não na minha casa. Não com os meus filhos. Eu, um homem de Deus, um pilar da comunidade, com uma reputação impecável, não podia permitir tal afronta. Tentei o diálogo, a oração, a repreensão. Mas eles, com a teimosia da juventude e a cegueira do pecado, recusavam-se a ver a luz. A cada tentativa de os endireitar, a cada sermão, a cada castigo, eles pareciam afundar-se ainda mais na sua perversão. E eu, o pai, o guardião da moral, vi-me forçado a tomar medidas mais drásticas. Os castigos começaram. Primeiro, palavras duras, depois, a privação de tudo o que amavam. Quando isso não funcionou, a mão pesada. Não poupei esforços para lhes mostrar o erro dos seus caminhos. As agressões físicas e psicológicas tornaram-se o pão nosso de cada dia. Gritos, empurrões, cinturadas, noites sem comida. Trancados nos seus quartos escuros, a rezar para que a luz da salvação os alcançasse. Mas eles resistiam. Cada cicatriz, cada lágrima, parecia apenas fortalecer a sua determinação em desafiar-me. E a minha esposa, a mãe deles, a mulher que devia estar ao meu lado nesta batalha espiritual, começou a mostrar sinais de fraqueza. Ela, com o seu coração mole, tentava interceder, proteger os filhos. Mas eu não podia permitir. A sua intervenção era uma traição à nossa fé, à nossa família. Com a minha reputação e posição na comunidade, era fácil pintar a minha esposa como uma mulher instável, emocionalmente frágil. As minhas táticas de manipulação eram calculadas, precisas. Sussurros, insinuações, ameaças veladas de que se ela não se calasse, perderia a guarda dos filhos. Eu tinha o poder, a influência. Ninguém acreditaria nela. E a ameaça de que os meus próprios filhos poderiam ser eliminados, caso continuassem a desonrar o nome da família, pairava no ar como uma nuvem negra. Eu era o pai, e a minha palavra era lei. Até que a loucura, ou a genialidade tomou conta de mim. Eu precisava de uma solução. Algo drástico. Algo que os fizesse ver a luz, ou que pelo menos me livrasse do problema. A minha filha. Ela era o elo mais fraco, a mais vulnerável. Arranjei um homem, um fantoche para se aproximar dela. Um homem que faria o que eu mandasse. O plano era simples. Engravidá-la. Fazer com que ela sentisse o peso da responsabilidade, a vergonha, a dor. E assim talvez ela se endireitasse. Ou pelo menos, estaria ocupada demais para pensar em perversões. O casamento foi uma farsa, uma encenação perfeita. A minha filha, ingênua, acreditou nas promessas de amor e felicidade. Mas a realidade era muito mais sombria. Após a cerimônia, ela foi levada para um local escondido na nossa própria casa. Um anexo isolado, onde o seu marido a vigiava. Sem contato com o mundo exterior, sem esperança de fuga. A gravidez avançava e com ela o desespero da minha filha. Eu observava de longe com uma satisfação doentia. Era a punição divina, a purificação pelo fogo. Mas o destino mais uma vez pregou-me uma peça. A verdade, como um veneno lento, começou a corroer a minha alma. Aquele homem, o marido da minha filha, era apenas uma fachada. Aquele filho que ela carregava no ventre, aquele que eu esperava que a redimisse, era meu. Eu, o pai, o homem de Deus, tinha violado a minha própria filha, drogada, indefesa. A escuridão da minha alma era mais profunda do que eu alguma vez imaginara. Enquanto isso, o meu filho, o outro gêmeo, o rebelde, observava tudo com um ódio crescente. Ele sabia, ele sentia a dor da irmã, a crueldade do pai. Ele precisava fugir. Precisava salvar-se e talvez salvar a irmã. A mãe, a minha esposa, a mulher que eu tanto manipulei e subjuguei, viu a oportunidade. Anos de silêncio, anos de dor, anos a guardar provas, a planear a sua vingança. Ela, a vítima, tornou-se a heroína. Instruções secretas, chaves escondidas, um plano de fuga meticulosamente elaborado. O meu filho, com o coração a mil, seguiu as suas indicações. A liberdade estava ao seu alcance. Mas eu, o pai, o monstro, não podia permitir. A minha autoridade, a minha reputação, tudo estava em jogo. Descobri a fuga. A perseguição começou. Pela floresta densa que rodeava a nossa casa isolada. Uma pequena cidade onde a minha palavra era lei. A adrenalina corria nas minhas veias. Eu ia matá-lo. Iria acabar com essa vergonha de uma vez por todas. A luta foi selvagem, desesperada. O meu filho, ferido, mas com uma força que eu nunca imaginei que ele possuísse, conseguiu escapar. Nas suas mãos, as provas. Anos de crueldade, de manipulação, de abuso. A mãe tinha guardado tudo. Cada bilhete, cada gravação, cada fotografia. A sua vingança estava prestes a ser servida. Parte 2 no meu canal.